Eu vou falar mais especificamente, gente, sobre conceitos bem aplicados dentro da bioinformática e vou mostrar para vocês algumas das aplicações de coisas que a gente pode fazer dentro da bioinformática para deixar vocês bastante animados e motivar vocês a trabalharem com isso, ok? Mas antes vamos começar pelos conceitos e pelo histórico, beleza? Logo para começar aqui, o que é bioinformática? Definir bioinformática é uma coisa extremamente assim difícil pelo fato de ser muito amplo, mas um conceito que é bem geral, é bem visto em diversos livros e diversos autores falam que é toda tecnologia da informação aplicada à gestão de análise de dados biológicos. Então, é tudo aquilo que você usa, todas as ferramentas de tecnologia que a gente utiliza para poder fazer a manipulação, para fazer a gestão, para fazer a análise daqueles dados biológicos que são gerados lá, gente, pelas plataformas de sequenciamento e por aí vai. Entendeu? Desculpa. Então, se a gente puder falar em linhas gerais, a gente tem a junção da ciência da computação com a biologia molecular. O casamento da ciência da computação com a biologia molecular dá na bioinformática. Cada vez mais a gente teve necessidade de utilizar ferramentas computacionais para poder entender os dados que são gerados a partir dos diversos trabalhos que são realizados lá, que geram grandes quantidades de sequências, ok? A bioinformática, gente, é uma área de pesquisa interdisciplinar. Então, ela envolve, além de ciência da computação e biologia molecular, ela também envolve o conhecimento de química e o conhecimento de estatística, uma vez que existe a necessidade de se utilizar diversos algoritmos para analisar ou tentar compreender o que esses dados gerados, as informações que esses dados gerados estão nos passando. Então, é uma área de pesquisa interdisciplinar porque você tem ali a questão da ciência da computação, você tem a questão da programação, programar, utilizar uma linguagem de programação. Você tem questões químicas, porque tem também a questão da bioinformática estrutural, que é mais relacionada a ver o acoplamento de moléculas, de ligandes, de proteínas e por aí vai. Tem a questão da estatística, por conta dessas análises, desses algoritmos que precisam ser desenvolvidos. E tudo isso, gente, precisa de muito conhecimento de biologia, porque não adianta você saber fazer análise, você utilizar um pipeline lá, que você vai conseguir pegar os dados brutos do sequenciamento e vai conseguir montar a sequência bonitinho, se você não tiver o conhecimento de biologia para poder interpretar aquilo que está sendo gerado a partir da sua análise computacional. Então, de fato, a bioinformática é uma área de pesquisa muito interdisciplinar, flexível, dinâmica, com alguns graus de complexidade, claro, mas que nos permite utilizar diversas aplicações para solucionar diversos problemas dentro da nossa área, ok? Um fator limitante em relação à bioinformática em si, gente, que eu sempre destaco quando eu estou falando, eu coloco esse processadorzinho aqui, porque, beleza, é interdisciplinar, é bacana, é dinâmico, é flexível, tem muita coisa disponível na internet, mas existe uma dependência do computador. E para rodar alguns algoritmos, a depender da análise que você esteja fazendo, você vai ter que ter uma capacidade computacional alta. Então, tem muitas análises que nós não conseguimos rodar no computador pessoal, no notebook, no computador do laboratório. Então, existem algumas análises que a gente só pode fazer essas análises em servidores, que têm uma alta capacidade de processamento e de armazenamento de dados. Então, um fator limitante ainda dentro da bioinformática é isso, que é o que nós chamamos de custo computacional.
é o custo computacional. Quanto aquela análise o quanto de processamento você precisa para a realização de determinada análise, ok? Vamos agora falar aqui um pouco sobre o histórico da bioinformática e falar sobre essa mulher aqui, a Margaret Dayhoff, que é basicamente uma das mães da bioinformática, que é uma foto dela num centro de pesquisa da NASA em 1961, ela utilizando esse computador aqui, ó, IBM 7090. Acreditem, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui ao redor aqui, ó, é um computador. Então, Margaret, gente, ela foi um marco dentro da bioinformática porque ela foi responsável por fazer uma coisa que é extremamente simples, mas que é a base e é o que possibilita a gente trabalhar com sequências hoje, que é determinar ou atribuir para cada base uma letra específica. Imagine se você faz um sequenciamento de DNA e você tem que escrever na ordem em que essas bases foram determinadas o nome delas. Como é que ficaria um arquivo? Um arquivo extremamente grande. Então, ela foi responsável por atribuir essa questão de uma letra para cada uma das bases, ok? E a contribuição dela foi enorme também dentro da área de proteínas, de bioinformática estrutural, porque até então a gente tinha aqui, ó, a gente tinha os aminoácidos, gente, e eles eram representados, eles até hoje são representados por 3 letras. Então, assim, ó, a alanina vai ser ALA. Vamos ver aqui, ó, lisina, LYS. Glicina, GLY. Então, ela também foi responsável por atribuir uma letra para cada um dos aminoácidos existentes. Isso aqui também possibilitou ou facilitou com que a gente pudesse trabalhar com essas sequências de aminoácidos de uma forma mais simples. Vamos agora falar um pouquinho sobre os 2 principais tipos de trabalhos que podem ser realizados dentro de bioinformática, beleza? Então, bioinformática, geralmente vocês vão ver, gente, ela é dividida assim, ó, em 2 grandes classes. A parte tradicional, ok? E a parte estrutural, a bioinformática tradicional e a bioinformática estrutural. Na bioinformática tradicional, a bioinformática tradicional, gente, ela lida com resolução de problemas ou ela trabalha com dados biológicos que envolvem sequências de nucleotídeos e aminoácidos. Ou seja, é a análise de sequências em si. Nessa análise de sequência, quais são as possibilidades que nós temos, que eu já mostrei até aqui hoje? Nós temos a possibilidade de realização de alinhamentos, de filogenia, fazer árvores filogenéticas ou filogenia molecular ou filogenômica, predição de função de genes, biologia de sistemas, tudo isso baseado em análise de sequência, gente. Tanto de nucleotídeos como de aminoácidos, ok? O outro tipo é a bioinformática estrutural. A bioinformática estrutural, gente, aí já está mais relacionada com a predição de estruturas 3D e a parte de acoplamento, modelagem molecular. Então, são aqueles trabalhos que acabam envolvendo a determinação de estruturas terciárias e secundárias, terciárias e quaternárias de proteína. São aqueles estudos em que a gente acaba testando diferentes ligantes para ver se eles se acoplam ao sítio enzimático ou sítio catalítico de uma determinada proteína ou de uma enzima. Então, é estrutural por conta disso, porque trata mais da questão da predição da estrutura e dessa questão de modelagem e dinâmica molecular, ok? Vamos ver aqui um exemplo de
um trabalho dentro dessa questão tradicional, dessa abordagem tradicional da bioinformática. A gente tem um exemplo aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse exemplo aqui, gente, foi um trabalho em que nós analisamos 3 reguladores de resposta a estresse abiótico em tricoderma. Então, aqui é a minha sequência de aminoácidos de um regulador de resposta chamado SSK1. Aqui é a minha sequência de aminoácidos, ó, aqui no final eu tenho aqui no SKN7. Quando eu amplio, eu perco o ponteirinho, né? Mas então acompanha aqui para mim, a parte de cima da figura. Nós temos aqui SKN7, nós temos aqui uma proteína com 581 aminoácidos. A gente tem aqui RIM15, é uma proteína com 1944 aminoácidos, ok? Então, esses reguladores de resposta aqui, ó, desempenham diferentes funções dentro do fungo tricoderma. E aí, eu faço uma análise comparativa dessa região aqui, ó, gente, em vermelho, que está aqui com RR, que é comum em todas as 3 proteínas. Essa região aqui, RR, que está nas 3 proteínas, que está em vermelhinho aqui, é o regulador de resposta ao estresse, é o que caracteriza, é o domínio dessas proteínas que caracteriza elas como regulador de resposta ao estresse. E aqui eu tenho um alinhamento múltiplo desses reguladores de resposta, mostrando aqui um sítio que é exclusivo, que caracteriza, os sítios que caracterizam esse domínio conservado, ou seja, esse domínio, essa proteína é isso porque tem esses sítios específicos conservados, e ainda assim existe um nível de variação entre eles. Mas aqui, gente, ó, vejam que é um tipo de trabalho que lida com a questão de alinhamento de sequência de aminoácidos. Por isso, ele encaixa dentro daquela parte da abordagem tradicional da bioinformática. Bora para um outro exemplo aqui agora, gente. Bora para um exemplo aqui de algo que eu já mostrei para vocês aqui hoje, que é essa filogenia molecular aqui, ó. Essa filogenia aqui foi feita num trabalho nosso, em que aqui eu utilizei a sequência de 16S. Lembra que eu falei lá no início da nossa apresentação que o 16S é uma região ribossomal que ela é conservada em bactérias, e por isso ela pode ser utilizada como marcador molecular para você ter ideia das relações filogenéticas entre os organismos. Foi isso que nós vimos aqui, ó. Nós pegamos aqui, ó, diversas sequências de 16S de todas essas espécies aqui, ó, de bacilos, e nós queríamos combinar com as nossas sequências de bacilos para ver mais ou menos em qual grupo os nossos isolados poderiam se incluir. Só para ter uma ideia de que se realmente eram espécies, se eram bactérias do gênero Bacillus, ok? Então, aqui, filogenia molecular, análise filogenética é outro exemplo também que pode ser feito dentro da bioinformática tradicional. Vamos agora para mais um exemplo dentro da bioinformática estrutural, que é mais relacionado à predição de estruturas e modelagem molecular. Aqui eu tenho um exemplo, gente, de um trabalho que eu fiz em que eu analiso aqui, ó, ainda aquela história dos reguladores de resposta a estresse, que aquelas sequências, aquela proteína que eu mostrei lá, que eu fiz alinhamento, aqui eu fiz a predição da estrutura ou da estrutura dessa proteína, dos domínios dessa proteína. Então, essa proteína em tricoderma troviridea aqui, como a gente está vendo, ela tem 2 domínios. Esse domínio de 116 aminoácidos é o domínio HSF, ok? Eu tenho aqui o segundo domínio, que é o domínio REC, que tem 125 aminoácidos. Então, nós fizemos aqui a predição da conformação desses domínios, com base em modelagem comparativa. E nós chegamos nesse tipo de resultado aqui, ó, gente.
esse tipo de resultado aqui. Nós conseguimos determinar, por meio de modelagem computacional, a possível massa molecular, ok? Dessa proteína e o possível ponto isoelétrico dela. E aqui a estrutura quaternária dela. A parte do domínio 1 REC e a parte do domínio 2, com todas as estruturas secundárias que podem ser preditas, ó, folha beta preguiada, coil e por aí vai. Quem é mais da área de, de modelagem computacional vai ver aqui, vai entender melhor, mas aqui é um exemplo de aplicação que pode ser feito, entendeu? E aqui, esses trabalhos todos feitos, é claro, uma parte experimental, em que foi feita a clonagem dos genes, e aí depois foi feita a tradução para ver qual é a sequência de proteína, e aí, mas só que posteriormente, todos os trabalhos relacionados à modelagem computacional, então usando computador. Ok? Até aqui, gente, tá tudo tranquilo. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte básica aí da bioinformática. Eu falei dos principais conceitos, falei sobre as principais abordagens, falei exemplos para vocês do que a gente pode fazer com bioinformática.